Estamos de volta com mais um painel aqui deste primeiro dia da Longevidade Expo Mais Fórum 2022. Bem-vindos de volta vocês que estão aqui no Centro de Convenções Rebouças e vocês que nos assistem aí de casa pelo YouTube ou então pela Rede Vida ou então ainda pelos shopping centers e clubes de qualquer lugar aqui do Brasil. Bom, agora neste painel nós vamos falar sobre as vantagens das equipes multigeracionais nas empresas. A gente vai conhecer mais sobre o case da empresa Surf Telecom e para isso seguimos aqui com curadoria da empresa Maturi, empresa focada aí no empreendedorismo e oportunidades de trabalho para 50+. Então eu tenho o prazer de chamar aqui ao palco novamente o Morris Litvak, fundador e CEO da Maturi. De volta também a Raquel, da Ernst Young, que estava aqui no painel passado. Você vê que o Morris te alugou, ele não deixou você ir embora, né, Raquel? E também com a gente Mauro Motorim, publicitário, um dos coordenadores da campanha das Diretas Já e criador da primeira plataforma digital premiada pela ONU, focada em cidadania, e ele também é presidente do movimento Mais Feliz. E a Andreia Tenuta, que é head de novos negócios da Maturi. Bem-vinda, Andreia. Então, passo a palavra ao Morris. Obrigado, Mafê. Para quem não sabe, eu e Mafê somos amigos de longa data. De antes do envelhecimento, né? Nos encontramos aqui, muito bom. Bom, vamos continuar esse papo aqui agora falando da Surf Telecom e vou pedir para a Andreia comediar esse painel comigo, para a gente... Você vai contar um pouco, mas eu quero que você também ajude nas perguntas, porque apesar da gente não ter tanto tempo, tem muita coisa legal para falar aí, continuando na questão da pesquisa da UI e também a gente vai fazer o link com um caso real, uma empresa que olha e que faz isso muito bem. Então, bom, primeiro, então eu vou pedir para o Mauro se apresentar, né? A Mafê falou de coisas muito interessantes que o Mauro faz e fez, e super ativista. Ele também é membro do Conselho Consultivo e diretor de marketing da Surf Group, que eu tive o prazer de conhecer recentemente. Fui lá conhecer o Mauro, o Ion, que é o CEO da empresa, que não pôde estar aqui com a gente, e constatar que é uma empresa de fato multigeracional. Eu fui lá ver, eu falei... Não vou fazer esse painel sem ter certeza que é isso e vi pessoas lá de menos de 20 a 80 anos trabalhando juntas de verdade. E é muito legal ver uma empresa de tecnologia fazendo isso. Então, Mauro, seja muito bem-vindo, prazer ter você aqui com a gente. Conta um pouco rapidamente de você e da Surf, o que a Surf faz, o que você faz na Surf, para depois a gente falar um pouco mais sobre essas questões intergeracionais da empresa. Bom, boa tarde, obrigado a todos, a todas. Meu nome é Mauro Motorim, eu comecei na Surf faz 3 anos, eu tinha 71 anos, eu tenho 74 anos, eu sou ativista, continuarei ativista até o dia que a gente conseguir perceber todas as mudanças que nós temos necessidade no país. A Surf Telecom é uma empresa de tecnologia e inovação. Ela é a 4ª maior empresa de telefonia do Brasil, não atuando diretamente com o consumidor final. Ela trabalha através das grandes marcas. A gente monta empresas de telefonia para as grandes marcas. Uber, Boticário, Carrefour, Pernambucanas, Correios. E essas empresas oferecem telefonia celular aos seus clientes, ou aos seus funcionários, ou aos seus colaboradores. Então, é isso que nós fazemos. E eu queria emendar, sem você perguntar, mas eu queria responder para a Raquel. Eu vi a apresentação da pesquisa, aliás, eu sei essa pesquisa de cor. Parabéns pelo trabalho, porque é brilhante. E você diz, poxa, o grande problema das empresas está nas lideranças. Para a gente fazer as grandes mudanças que nós temos necessidade, nós precisamos mudar as lideranças. E exatamente esse é o case da Surf Telecom. A revolução não começa embaixo, a revolução nas empresas tem que começar em cima. Se as lideranças não apoiarem as mudanças não acontecerão.
E exatamente essa é a virtude da Surf. Ela aproveita a experiência dos seus profissionais e casa essa experiência com recapacitação, retreinamento, treinando permanentemente e fazendo com que a convivência com o jovem que precisa envelhecer, porque ele será o velho de amanhã, né? O idoso de amanhã, essa convivência se faz de uma forma extremamente eficiente, criando uma sinergia extremamente interessante para o desenvolvimento do negócio. Então é isso que nós fazemos. Muito bom, e eu atesto porque eu fui lá e vi isso, e vi como o Ion, que é o CEO da empresa, é comprometido com o tema e como isso é natural na cultura da empresa, então é muito legal, a gente vai falar mais sobre a Surf. E antes de retomar a pergunta que ficou no ar para a Raquel, queria pedir para a Andréia também se apresentar, falar mais de você e para o pessoal, e o que é ser Head de Novos Negócios na Mature, você que conversa diariamente com as empresas que buscam a Mature, começando a se interessar por diversidade etária, né? O que tem levado as empresas a nos procurar, né? O que elas estão querendo fazer a respeito? Se já é uma coisa mais profunda, mais concreta, se é mais superficial, como é que tem sido para você essa experiência aí de já quase 2 anos de Mature? Legal, obrigada, boa tarde. Boa tarde a todos, a todas, obrigada aí por estarmos aqui. Bom, meu papel na Mature é fazer com que as empresas tenham mais Mauros em suas organizações, para que tenham mais relações intergeracionais, provocar as empresas a entender a importância da diversidade etária. O que é isso na prática? Envolver a liderança, saber qual é o teu papel de não só contratar pessoas maduras, para ter todas as gerações hoje, que é a primeira vez na história da humanidade, que nós temos as 4 gerações trabalhando juntas, para que isso aconteça na prática. Então, nosso papel é conversar, porque diariamente nós ouvimos de diversas empresas, nós não temos restrição de idade na hora de contratar, mas a gente sabe que na hora da contratação não acontece na prática. Hoje, que a gente percebe é de 3% a 5% do quadro de funcionários são pessoas acima de 50 anos. Ou seja, não representa a nossa realidade, que é em torno de 26% da população brasileira. Então, a gente está aqui para provocar o mercado, para educar, que não basta contratar, e sim instrumentalizar essa liderança para que saiba lidar com times multigeracionais. Muito bom, obrigado, Andréia. Bom, Raquel, então vamos lá, retomando a pergunta, né? Quais são, né, se existem dados de mercado que corroboram com os dados que a gente levantou na pesquisa? Eu acho que, só voltando ao tema que eles trouxeram, né? Para mim é muito legal te conhecer e estar aqui num caso de que as trocas intergeracionais, elas funcionam na prática, porque a gente ouve no dia a dia das empresas de, mas aí eu vou ter mais BO para resolver, né? Já tenho tanta coisa para fazer, é meta para bater, e eu vou ter que ainda lidar com equipes que pensam tão diferente, né? Então, tem gente que tem ainda esses preconceitos com relação à diversidade, não só diversidade etária, diversidade em geral. Então, é muito legal quando a gente vê um caso de uma empresa que tem uma cultura diversa, né? Uma cultura que privilegia as trocas intergeracionais. Isso é muito bacana. Diversa e inclusiva, né? Exato, exato. E com equidade, né? A gente não pode esquecer da equidade. Agora é diversidade, equidade e inclusão. Então, assim, a gente tem vivido a década do envelhecimento saudável, né? Que é desde 2021 até 2030, né? E tem como uma resposta à estratégia do Plano de Ação Global sobre Envelhecimento e Saúde. Então, a OMS iniciou uma campanha mundial de combate ao idadismo, né? E isso começou agora, né? Eu acho que ano passado e esse ano. Então, eles fizeram um relatório junto à ONU, junto com a OMS, e sobre essa questão do etarismo. Então, essa questão do etarismo, ela está muito latente, não só no cenário nacional, mas no cenário mundial. E essa pesquisa que eles fizeram, ela comprova que o idadismo, né, que eles tratam na pesquisa assim, foi traduzido assim para o português, mas a palavra é ageism, né, que é o preconceito contra a idade, ele custa bilhões de dólares à sociedade, porque uma vez que você impede uma pessoa de continuar a ser produtiva, né? Agora, vindo para o cenário do Brasil, a gente teve 700 mil profissionais com mais de 50 anos que perderam seus empregos durante a pandemia. Isso é um dado muito sério para a gente precisa olhar para esse dado.
E aquele dado que eu já trouxe no começo, que uma a cada duas pessoas são idadistas no mundo, sofrem preconceito contra a idade, né? Então, sim, o mercado já estava trazendo alguns dados sobre isso, e por isso que a gente quis trazer esses dados para a nossa pesquisa, e a pesquisa confirmou esses dados sobre o etarismo também nas organizações, né? Quando a gente tem 80% das empresas que não possuem nenhuma política específica de contratação de pessoas mais velhas, e, por outro lado, as empresas falando que não tem nenhum preconceito contra a idade. E esse último mês saiu, né, nas redes sociais aquela pessoa que tinha uma idade acima do desejado na vaga, e aquela pessoa do RH falando, não, cancela, né, assim. Então, a gente vê que, às vezes, acontece no backstage, mas acontece. Posso falar uma coisinha? Entre um trabalhador idoso e um jovem, 45% das empresas vão optar pelos jovens. Isso aí é estatística, pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. O que as empresas precisam perceber, e acho que eu estou vendo, acho que é o Dr. Kalash, não? Então, o Dr. Kalash mostrou uma pesquisa da Austrália. Vamos contratar mais idosos para crescer o PIB, né, Dr. Kalash? Ou seja, cada 5 contratações de idosos, o crescimento do PIB é 2,4%. Você aumentar em 2,5% participação de 55%, você aumenta 2,5%. Só que os empresários brasileiros não tomaram consciência desta realidade, infelizmente. Mas eu gostaria de colocar como que esses empresários poderiam fazer. Eu acho que depende muito também da postura da população mais idosa. Eu diria que Nelson Rodrigues precisaria ser reinventado. Em vez de jovens envelheçam, terceira idade, se reprepare, porque você precisa recapacitação profissional para entender o momento que você está vivendo. Oportunidade tem para todo mundo. Para isso, a mudança de postura das empresas depende de uma coisa maior. A mudança de postura do governo federal, seja ele qual for, de que partido for, nós precisamos de políticas públicas adequadas para a terceira idade. E mais do que isso, nós precisamos de políticas públicas nas empresas privadas. Enquanto as empresas privadas não entenderem o que é cidadania, nós não teremos emprego para a terceira idade, para a população mais idosa. Nós precisamos de uma explosão de cidadania dentro das empresas. E essa pesquisa, e a década do envelhecimento da ONU, e esse momento que nós estamos vivendo, é o mais apropriado para nós fazermos isso. Muito bom, Mauro. E aproveitando, você estava contando para a gente lá fora da sua reinvenção. A gente está falando muito da necessidade das empresas reinventarem com relação a isso, a gente ter políticas públicas, mas tem a coisa, né, de cada um. Você estava contando que você é um publicitário e hoje você trabalha com tecnologia, você se reinventou, né, e acho que é um ótimo exemplo, porque muita gente se prende muito ao passado. Conta um pouco dessa sua história. Eu sou um ex-publicitário e não voltarei à atividade, porque a atividade, teoricamente, passou a ser a ditadura do algoritmo. Hoje é tudo mundo digital. E é curioso, porque dentro desse mundo digital, fui o primeiro brasileiro premiado em plataformas digitais focadas em cidadania. Mas eu fui ejetado do mercado. Eu falei, e agora, o que eu faço? Bom, é simples. Eu recomecei. E recomeçar é uma arte que você tem que treinar todo dia. É o recomeço que faz com que a idade te torne jovem. Cada dia eu estou mais jovem. Depois que eu me reinventei, eu tive uma oportunidade de trabalhar na Surf, não entendia nada do que eu ia fazer. E hoje eu entendo de tudo que eu faço. E com essa reinvenção, eu melhorei minha qualidade de vida e me tornei campeão de beach tênis. Eu não sei o que eu faço agora. Olha só. Eu tenho pouco tempo. Muito bom. Que legal. Então, ser campeão de beach tênis me dá muito prazer. Oxigena o cérebro. Eu tenho certeza que a única coisa que eu não vou virar é símbolo sexual mais. Mas, de qualquer jeito... Por que não? Por que não, Mauro? Por que não? Nunca se sabe. Hein? Bom, se for uma sugestão, como é que eu faço?
Nunca é cedo demais, nem tarde demais. Esse é o conceito básico do lifelong learning. Exatamente, muito bom. Que privilégio ter o Kalash aqui com a gente. Aliás, o Kalash, ele foi a ponte para uma grande parceria que a Maturi fez, internacional, que a gente está divulgando pela primeira vez aqui. Quem já passou pelo nosso stand, a Maturi está com o stand aí, viu ou vai ver que tem um banner falando que a Maturi ela é parceira exclusiva oficial no Brasil de um selo que começou nos Estados Unidos, mas agora está em outros países, que é uma certificação de empresas age-friendly, é um age-friendly workplace. O Kalash faz parte desse Age Friendly Institute e a gente está trazendo para o Brasil essa certificação para que as empresas possam, a partir de dados como dessa pesquisa, né, entender o que precisa ser feito e a partir do momento que ela se torna uma empresa como a Surf, que abraça, né, que inclui e tem a equidade da idade, ela possa ser reconhecida, né, de uma forma oficial por isso. E a gente está muito feliz, né, Andréia, de trazer isso pela primeira vez para o Brasil. Junto com o Canadá, são os primeiros países, além dos Estados Unidos, que já tem centenas de empresas com essa certificação. A Maturi existe há 7 anos para movimentar a potência aí do mercado longevo, mas agora a gente quer movimentar que as empresas saiam do discurso e comecem na prática de forma mais efetiva, para que esses números representem muitos outros Mauros, muitas empresas com números mais significativos, porque quando na pesquisa nos deparamos ao longo dos meses trabalhando nesses dados, de que a maioria da liderança que está nessa faixa da idade tem preconceito etário, as coisas precisam mudar radicalmente. E a certificação faz com que a gente cobre das empresas mudanças efetivas. E impacta diretamente naquilo que eu trouxe no outro, naquele termo que eu trouxe, que é Employee Value Proposition, né? Como eu proponho o meu valor para os colaboradores e também para os clientes, né? A proposta de valor da organização para os clientes e colaboradores. Então, quando uma empresa ela quer dizer que ela é diversa, né, quer dizer que ela apoia essa causa, não adianta só dizer, né? Hoje com o LinkedIn, às vezes as empresas fazem um estardalhaço por causa de uma vaga, sendo que tem mais de 10 mil colaboradores. Então, assim, quando tem um selo desse, você fala, bom, peraí, não é bem assim, não é só isso que eu preciso para ser reconhecido nesse sentido. Então, é muito relevante trazer isso para as organizações, porque traz um como chegar lá, né? Que é uma das... dos insights que a gente teve nessa pesquisa. As empresas entendem que são etaristas, elas querem deixar de ser etaristas, mas elas não sabem como, né? Não sabem nem por onde começar. Então, isso é um dos nossos papéis também, dentro das organizações, de trazer esse como. Não é fácil. Raquel, eu acho que tem uma saída. A gente poderia começar contratar hoje... Maturi. Bom, e aí, uai. Essa é a melhor saída. Então, recomendo a Maturi. Mas eu acho que a gente poderia começar uma campanha nacional, evite o desperdício, contrate um sênior. Adorei! Na pesquisa, essa pesquisa que nós lançamos em parceria com a UI, tem uma hashtag que a gente tem provocado muito, que é a hashtag Valorize a Idade. E que é isso? Usem essa hashtag, não é nossa. A gente é uma hashtag que serve para o mercado e a gente quer que essa hashtag chegue nas empresas porque precisa valorizar, né, e incluir. A partir do momento que a gente tem uma sociedade que valoriza a idade, aí a gente começa a incluir, integrar. E adorei isso que você trouxe, Mauro. Essa questão de ter um selo, uma certificação, era um sonho antigo já que a gente tinha. E a gente já há muito tempo pensava, será que a gente cria, né? A gente tem já ferramentas para isso, mas encontramos uma organização que já faz isso muito bem há muitos anos nos Estados Unidos, que já tem várias organizações lá muito relevantes, certificadas. Então, queremos trazer, de fato, uma certificação internacional para as empresas no Brasil. E a gente está muito confiante que isso vai ser um primeiro passo para que as empresas possam olhar com mais carinho para isso, né? A gente tem uma pesquisa para mostrar que as empresas são etaristas, agora a gente tem um selo para que as empresas deixem de ser etaristas, já com toda a jornada que ela precisa fazer para isso. E o legal dessa certificação é que ela tem que renovar a cada 2 anos, e para que ela possa renovar, ela tem que mostrar progresso. Não basta ela continuar com o que ela fazia há 2 anos atrás para ela renovar essa certificação. Ela precisa mostrar que ela está evoluindo no tema, que ela está sendo cada vez mais inclusiva.
E aí eu queria que a gente continuasse um pouco aí nos insights da pesquisa, justamente para trazer um pouco dessas dicas. Aí eu vou pedir para tanto a Raquel quanto a Andréa falarem, né? O que as empresas podem fazer, então, para deixar de ser etaristas e começar essa jornada rumo a uma empresa, né, inclusiva e, quem sabe, certificada. Perfeito. Primeiro passo, o Fernando Rocha, jornalista que estava aqui no painel anterior, quem estava assistindo, falou: a educação, né, contínua de todo mundo, seja do público, do mercado, de todo o grupo, o quadro de funcionários. Não, a gente está falando muito aqui da liderança, mas de todas as pessoas que estão aqui envolvidas, porque as empresas estão ainda aprendendo o que é o etarismo na prática, né? Porque o discurso é bonito, mas e na prática? Como combater? Como fazer, né, a hora que a gente provoca as empresas a fazerem processos seletivos exclusivos e intencionais para o público maduro? Porque numa estratégia de diversidade é o que a gente ainda precisa. Algumas pessoas nos falam, mas precisa disso? Sim, a gente existe para um dia não ter que existir, né, Morris? A gente fala isso. Porque, teoricamente, deveria ser natural, mas não é. Não é, por diversos vieses inconscientes. E está aqui, a pesquisa mostrando nos números que para combater o etarismo a gente precisa o quê? Educar. Educar e educar. Transformar a liderança, instrumentalizar essa liderança, né? Identificar quais práticas são etaristas. Todo mundo fala, não tenho preconceito etário. Tá bom, quantas pessoas acima de 50 anos você contratou no último ano? 10 pessoas não sabem responder. Quantas pessoas acima de 50 anos vocês envolveram em projetos estratégicos e promoveram desenvolvimento, upskilling, reskilling, que a gente está tanto falando aqui? 0. Isso é etarismo. Só que as pessoas nem se percebem que estão sendo etaristas, percebem? Então, a gente está no momento de educar. Então, a gente precisa identificar isso para ter uma mudança. Tem também uma questão de que as empresas todas são feitas por pessoas, né? É muito fácil para a gente chegar e falar as empresas são ruins, as empresas são etaristas, as empresas como entidade, né? Mas quem está ali dentro? Então, acho que é muito do nosso papel. Eu posso dar o meu exemplo, né? Eu sou Raquel, tenho 33 anos, estou na Ernst Young. E ali dentro eu tenho que ser uma pessoa que sou embaixadora disso. Eu tenho que trazer, também é minha responsabilidade de trazer. Se eu ficar esperando o RH trazer, se eu ficar esperando o líder trazer, eu tenho que ir lá e bater e falar, viu, essa questão na minha organização, a gente tem ainda a aposentadoria compulsória. E eu tenho tratado com o líder de diversidade não, líder de RH falando, viu, tá certo isso? Vamos repensar onde que a gente bate. E ele já está pensando nisso. Raquel, não está certo. E a gente tem que falar sobre isso. Só que ele também sozinho não consegue mudar. Então, as organizações são feitas de pessoas, né? Então, nós temos esse papel dentro das organizações. A gente tem que encontrar quais são os gaps da minha organização. Eu sei os da minha. Você sabe os da sua, né? Ou de quem trabalha perto de você. E além da diversidade, não é só uma questão de diversidade, a gente está envelhecendo, então isso vai impactar financeiramente as organizações e já tem impactado. E essa força de trabalho, ela não vem para substituir a força de trabalho jovem, mas ela vem para cumprir para fechar alguns gaps. Então, hoje a gente está entrando num cenário de Great Resignation. Não sei se vocês sabem, muitos aqui, o que significa esse termo, mas as pessoas estão querendo deixar os seus trabalhos no próximo ano. Isso é um efeito pós-pandêmico que está acontecendo no Brasil e no mundo, principalmente entre as gerações mais jovens. Então, esse Great Resignation, Silent Quitting, são termos que estão perpassando pelo RH e o RH está desesperado, e as empresas estão desesperadas pensando como que a gente fecha esses gaps. E o nosso papel é falar, olha, talvez um profissional 50 a mais que tenha essas qualidades, porque também a gente não pode colocar todo mundo dentro do mesmo padrão só porque tem mais de 50 anos, né? Mas que tenha essas qualificações, pode ser a resposta para algumas questões que você tem, de turnover, enfim. Então, a gente tem que olhar de uma forma não só militante, mas uma forma estratégica, principalmente estratégica dentro das organizações, e cada um com o seu papel. Eu queria puxar em cima disso, desculpa, e até te puxar, Mauro, para falar um pouquinho como você percebe, que o que a gente, conectando com essas ações, o que a gente percebe? Tem muitas empresas que querem atingir o público maduro, produtos ou serviços, mas por trás é composto por pessoas jovens. Olha, eu queria fazer um comentário. Nós estamos fazendo uma pesquisa pela Fundação Getúlio Vargas sobre missão, visão e valores das empresas.
e a gente vai ter que ir em algum asilo para colocar todas as missão, visão e valores das empresas. As empresas envelheceram. Elas envelheceram mais rapidamente do que a própria sociedade. As empresas estão velhas. Elas precisam se reinventar. E essa reinvenção empresarial passa exatamente por aquilo que nós estamos discutindo. É dar oportunidade às pautas que combatam o etarismo. Veja, antigamente as empresas tinham como visão a distribuição de lucro aos acionistas. Daí vieram as pautas identitárias. Todas ocuparam seu espaço. E aí veio o filme, esqueceram da gente, esqueceram de mim 50 a mais. Ou seja, nós estamos esquecidos, nós não existimos nas empresas. Não é que elas queiram ou não queiram contratar, nós inexistimos. Então, como que a gente passa a existir? Passa a existir a partir do momento que a gente também se coloque num processo de reinvenção. E a reinvenção passa por uma coisa ainda maior. É você adquirir e militar, é você deixar de ser só o ser humano profissional, você ser cidadão, você ser militante pela sua própria cidadania. E nós estamos num momento extremamente rico, ou militamos por uma cidadania plena, ou nós vamos continuar envelhecendo sem a oportunidade na empresa privada e com o descaso do Estado. Ô Mauro, muito bom, muito bom. Mauro além de ser um exemplo que a gente falou aqui, né, entrou na SURF com 71 anos, é um militante, e é muito bom ter você aqui trazendo, agregando, e você comentou, antes você falou rapidamente de empresa cidadã. Eu queria que você explicasse um pouco melhor o que é uma empresa cidadã e trazendo para a prática, né, falando como que a SURF, o que é feito na SURF para que a SURF tenha também esse perfil. Eu vou dar um exemplo. Todo mundo aqui já comprou uma linha de celular? Todo mundo comprou. Quando você compra, você é extremamente bem tratado. Sua excelência, o cliente. Daí você vai para o call center. Acabou com cidadania naquele momento, 8 horas de espera. Isso vale para banco, para cartão de crédito, para telefonia, para qualquer área de atividade humana. Ou seja, as empresas tratam bem o cliente, tratam mal o cidadão. Então, ser uma empresa cidadão passa pelo DNA da empresa. Ou seja, não adianta ela praticar no mercado alguma coisa, porque ela não vai conseguir praticar lá dentro. Ou seja, e aí eu dou alguns exemplos, em missão e valores. Pode citar a empresa aqui ou não pode? Pode. Pode. Por exemplo, a Natura tem, na sua visão e valores, alguma coisa que eu passo a acreditar, não só no produto, mas no procedimento dela quanto à contratação. Isso é importante. O Boticário também passa por isso. Então, as empresas têm que ter esse choque de cidadania. Tem que ter. É por isso que o cidadão tem que ser atuante. Então, ninguém vai mudar, a empresa não muda só porque quer. É pela pressão social. A pressão social vai fazer mudar as empresas. Sem isso, não acontece. E mais, nós não temos no Brasil poupança para aguentar mais 20 anos trabalhando. Porque aqui a gente está falando no universo da região privilegiada do Brasil. E na população de baixa renda, que não é um emprego na alta renda, classe B, C, D, onde está o emprego? Está todo mundo empreendendo para comer de manhã, para comer na hora do almoço e para comer à tarde. Onde está o emprego para esse pessoal? As empresas geram emprego para 50 a mais de classe CD? Jamais. É isso que nós temos que cuidar. Ou seja, nós temos que forçar, e eu acho que a Mature e esse estudo que vocês estão fazendo é um alerta. O acordo com o que vocês falam do Dr. Kalash, brilhante. Por quê? Nós temos que forçar a mudança dentro das empresas. E as mudanças vêm numa mudança geral da sociedade e do momento que a gente vive. Perfeito, e é por isso que além da empregabilidade, a gente também precisa fomentar o empreendedorismo, né? Fomentar, primeiro capacitando as pessoas de todas as idades, mas a gente sabe que as pessoas mais velhas sofrem mais no mercado de trabalho. A questão do empreendedorismo, não necessariamente abrir o negócio, né? Mas trabalhar como autônomo, consultor, é preciso que haja uma reinvenção. A gente trouxe aqui o caso do Fernando, que vai muito nessa linha, né? Mas é preciso que as pessoas também tenham condições de poder trabalhar por conta própria, porque não é só em função do etarismo, o mercado de trabalho
trabalho está mudando, né, e a gente vai precisar ter essas ferramentas para trabalhar por conta própria cada vez mais, e a gente vê isso muitas vezes focado muito mais no jovem do que nos mais velhos. É brilhante o que você colocou, e eu queria complementar. Não, eu sou a favor dos direitos sociais de qualquer trabalhador, mas não há como as empresas contratarem sobre a mesma égide. Por quê? Nós vamos precisar gerar mais emprego e não dá para a gente contratar na égide que é hoje na legislação trabalhista. Nós temos que forçar os governos a criar um regime especial, fomentando as empresas, eu não quero a uberização, mas eu quero que as empresas contratem por serviços temporários, por conhecimento adquirido, para jobs que tenham duração determinada. Eu estava conversando hoje aqui com uma amiga minha, que você conhece, que é a Ju, e na verdade, Ju Ramalho. Então, o que acontece? Nós temos que buscar regimes de contratação que possibilite que um cidadão de 50 a mais possa trabalhar de manhã 2 horas para uma empresa, com seu conhecimento, e 3 horas à tarde para outra empresa, mas para isso temos que encontrar um regime que facilite essa contratação, ou seja, um mesmo cidadão pode trabalhar para 2, 3 empresas, eu gero mercado de trabalho, gero renda e gero coisa. Daí eu estava conversando com outro amigo, só para terminar, eu falo para cacete, que é o seguinte, ele falou, pô, o cara trabalha há 40 anos, como eu reinvento esse cara? Esse cara não entende, ele trabalha na Petrobras, ele não entende de engenharia, ele entende de Petrobras. É verdade, ele não entende de engenharia, mas o que ele entende de óleo e gás pode servir para ele prestar serviço para uma outra empresa. Claro. É esse conhecimento que as empresas têm que contratar. Não é só o ser humano, é o conhecimento que esse ser humano tem. Mas olha a reinvenção, não só da carreira como você fez, mas como mudar esse mindset das empresas. Né? Sim, e é uma claro. jornada, não é do dia para a noite, que parece muito óbvio, e é isso, para nós aqui, é o nosso métier, é o que a gente lida. A gente está falando de uma mudança cultural. Exato. Né, que vem com o tempo. Mas, além da Surf, que a gente, né, vê aqui, como eu falei, o Mauro entrou lá com 71, eu vi pessoas lá com mais de 80 anos e super integrados com o pessoal de 18 anos. Eu sou menino lá. Não, e realmente eu vi lá isso acontecendo, e eu queria que a Andréa contasse outros cases de clientes da Maturi que estão fazendo, que tipo de programa a gente tem visto, desde estágio 50 mais, é muito bom também, a gente precisa falar, né, desses cases para mostrar que empresas estão fazendo para que sirva de exemplo para outras, e depois pedir para você, junto com a Raquel, contem um pouco como que a Maturi e a UI também pretendem ajudar as empresas grandes a mudar essa cultura. Legal. Bom, as empresas estão em diversos formatos de contratação. Johnson & Johnson estará com a gente aqui sábado contando sobre a sua jornada de contratação, que a gente já está atuando, vamos entrar no 3º ano de apoio na contratação de pessoas 50 a mais. Nós estamos com programas de contratação na Comgás. Vai estar aqui amanhã também no painel. Exato, vai estar aqui amanhã. Junto com a Fabi. Eu estou perdida aqui no tempo, exatamente. Estamos fazendo pelo 2º ano consecutivo a Livelo, contratação de profissionais especialistas. Fizemos trabalho na Credicar, na Sky, no Banco Neon, enfim. Kimberly Clark, no Grupo Pão de Açúcar. Me ajuda, Fabi. Amanhã a gente vai contar também do projeto do Boticário que a gente está fazendo de capacitação e empreendedorismo para mulheres 45 mais, que foi um sucesso, mais de 5.000 mulheres inscritas. A Fabi amanhã vai contar também, assim, excepcional. Exato. Então, assim, tem muitas empresas contratando, ainda o volume de vagas é menor do que a quantidade de pessoas que estão disponíveis no mercado, mas já é um movimento que tem se tornado case interno, né? Tem muitas empresas, né? A gente quer cada vez mais, tem mais alguma que eu possa ter esquecido aqui? Esqueci várias, né? Mas me ajuda. Não, tem várias. Mais emblemáticos, estava tudo bem. Acho que deu para contar alguns. Antes até de vocês falarem do que a Maturi e UI pretendem levar em conjunto para as empresas, tem uma pergunta aí da plateia que o Leonardo queria perguntar. Então eu vou convidar ele para trazer essa pergunta aqui para a gente. E aí depois a gente conta um pouco dessas soluções que a gente está trazendo em conjunto aí. Obrigado. Bom, boa tarde a todas e todos. Meu nome é Leonardo Leite, eu sou advogado de negócios.
mas eu também tenho formação em economia e, entre outras coisas, eu sou ativista da sustentabilidade do ESG, que tem muito a ver com essa pauta. Eu adiantei uma pergunta para eles, que agora eu quero tornar pública, que é o seguinte: um aspecto econômico e social que, pelo menos por enquanto, vocês não abordaram. Eu não sei se a pesquisa abordou, já perguntei para a Raquel. A gente está combatendo, por um lado, o preconceito. Mas eu vejo um outro lado que eu imagino que precise ser conciliado. Nós temos no Brasil, até por não termos pleno emprego e até por não termos população tanto mais experiente quanto mais jovem, com aquela educação que precisa ter, nós não temos vaga para todo mundo. Nós ainda temos um desemprego muito grande. Então, e a gente vê na televisão, as duas pontas estão precisando de emprego. Os mais idosos e os mais jovens. Como é que a gente cria condições de ambos terem emprego? Eu acho que esse é um ponto que a pesquisa talvez não tenha abordado, que vai além do preconceito. Totalmente de acordo com vocês quanto ao preconceito, mas esse aspecto econômico. Porque também, se você fala, bom, vamos criar vaga para os mais velhos, mas para isso a gente precisa fechar do mais jovem, a gente não resolveu. Está criando um outro problema. E a segunda pergunta, que vai na mesma linha, é: alguns modelos de negócio, eu conheço vários na área de serviço, você tem um sistema de sócios, consultoria trabalha muito assim, e você tem que tirar alguém para entrar outro. Isso acontece também no judiciário. Já que eu sou advogado, você tem limite de idade, em parte, para você oxigenar isso. Então, é um segundo aspecto da mesma pergunta, que como é que a gente resolve isso sem criar um outro problema ao contrário? Obrigado. Obrigado, Leonardo. Obrigada pela sua pergunta. Eu vou tentar responder em 20 segundos, se eu puder, e quem puder me ajudar aqui. Ixi. Mas, quando a gente fala de etarismo, e a gente traz essa pauta para dentro das organizações, o que a gente está querendo dizer é que as empresas não excluam as pessoas simplesmente por causa da sua idade. Então, não é tirar o emprego do jovem para dar o emprego para a pessoa mais velha. É simplesmente dar a oportunidade a todos, e aquele que tiver a melhor qualificação, entra. Hoje, a gente dá oportunidade, em alguns processos seletivos, muito mais focado em jovens. E a gente tem visto que não precisa ser dessa forma. Então, o que a gente está tentando trazer é isso. Não é excluir o jovem ou excluir a pessoa mais velha, é incluir ambos, né? E eu estou dentro dos RHs das empresas todos os dias, e as empresas têm sofrido muito com o que eles chamavam antigamente de apagão de talentos, com vagas abertas há muito tempo sem conseguir serem fechadas, e isso no Brasil todo, e vagas de todos os níveis. Porque no Brasil a gente tem uma questão que é muito mais do que o emprego, é a qualificação, né? Então a gente tem um problema educacional no Brasil, o acesso à educação é complexo. Então as empresas acabam abrindo vagas e não conseguindo fechar porque não encontram pessoas com a qualificação necessária. Tem aspectos da qualificação mesmo das pessoas, tem aspecto do acesso à informação, tem aspectos também de como se procura essa pessoa, né? Como se coloca, que tipo de qualificação é desejada. Então, as empresas estão também deixando de ter algumas práticas que se tinham antes de contratar somente as universidades antigamente chamadas A, né? Para a gente também ter uma diversidade de pensamento e de abertura de outros aspectos de diversidade, né? Mas não sei se eu respondi a sua pergunta, já me perdi. E tem a questão me ajuda aqui, André, de uma legislação mais flexível que o Mauro estava falando, que também pode ajudar, né? Eu queria também te convidar para assistir hoje à noite o primeiro trabalho que nós vamos apresentar pela Fundação Getúlio Vargas, que é etarismo no âmbito do ESG, porque isso daqui, a médio prazo, é o que vai regular a captação de recursos para as empresas. Se não tiver, o social vai ser importante, e aí pega tanto o jovem quanto o público mais idoso, como também a questão de governança das empresas. E isso daqui é o termômetro de médio prazo. E falar dessa questão da idade para sair, para entrar, daria para a gente ficar aqui horas discutindo sobre... Eu tenho um ponto sobre isso, verdade. Pode continuar.
Fala. Mas que assim, estou preocupada com esse tempo aqui. Tem que sair, sim, a pessoa tem que sair, mas o fator idade não pode ser o principal fator. Exato. Não pode ser o principal fator. Então, aposentar porque a pessoa fez 60 anos e não por outros aspectos que podem estar relacionados a de repente, uma redução da jornada de trabalho ou alguma ressignificação do trabalho daquela pessoa naquela organização, e ser simplesmente, não, você fez 50, você fez 60, você fez 63. Né? Eu acho que esse é o aspecto, esse é o ponto, não é a pessoa sair, é o como a gente faz isso. Exato, não pode ser a idade o fator. Se a gente está vivendo até os 90, 100 anos, com 50, 60, né, não dá para pensar em sair. Depois passa lá no estande da Mature e a gente continua o papo. Isso daria um outro painel, mas obrigado pela pergunta. Só para a gente fechar, então, conta rapidinho, né, como que a Mature está oferecendo essas soluções junto com a UI para o mercado. Como queremos educar as empresas, então, nossa parceria é em fazer uma avaliação, né, sobre a questão... Avaliação de maturidade das organizações com relação ao tema. Exato, que daí é uma pesquisa de avaliação com indicadores, para a partir dessa avaliação, pensar e planejar um plano de ação para realmente ser uma empresa age-friendly. E programa Mature UI com contratação e desenvolvimento de todas as pessoas envolvidas aí nesse ecossistema. Principalmente... Liderança e RH, ela diz. Principalmente liderança e RH. Gente, muito obrigado. Obrigado para vocês que ficaram aqui, que estão assistindo online. Quiser saber mais, é só procurar a Mature depois. Vai ser ótimo continuar essa conversa. E tanto amanhã quanto sábado a gente vai ter outros painéis para continuar falando disso. Boa tarde para todo mundo. Um abraço. Obrigado. Muito obrigada, Raquel, Andréia, Morris, Mauro. Que painel rico, não é mesmo? Acho que ficou uma lição aí para a gente sempre se reciclar, porque tendo uma mudança de pensamento das empresas, não tem mais essa diferença, né? A gente vê que essa questão aí da educação, da qualificação faz toda a diferença. Muito obrigada por mais esse painel. Agora a gente vai para um intervalo de... Vamos ver que horas são. Agora são 4h51. A gente vai voltar 5h30 com muito mais conteúdo. A gente vê que é apenas o primeiro dia da Longevidade Expo mais Fórum. Ainda tem muita coisa pela frente. Temos mais um blocão aí de conteúdo para vocês. Até daqui a pouco. Volta o microfone. Ó, gente, vou dar um spoiler da próxima palestra aqui, hein? A gente vai falar sobre propósito de vida após os 60 anos. E sabe quem vai participar aqui com a gente? O filósofo Luiz Felipe Pondé. É imperdível, hein? Então, ó, toma uma aguinha, dá uma passeada aqui pelo Centro de Convenções Rebouças e garanta o seu espaço aqui.